Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho falar sobre os 3 primeiros episódios de Arcane, essa animação que a Riot lançou da lore de LoL e que eu estou chamando de LoL para quem não joga LoL. Arcane chegou na Netflix no dia 6 de novembro com 3 episódios, com aproximadamente 40 minutos cada um. Então já é uma duração um pouco maior do que as animações que a gente costuma ver por aí, que rola em torno aí de 20 minutos cada. Além desses 3, vão sair mais 6 episódios, divididos em 2 dias, dia 13 e 20 de novembro. Teve uma parada muito maneira que a Riot fez para promover a animação, que foi abrir um restaurante no iFood do Arcane com combos de lanche que vinha brindes. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu estou bem bolada com isso. Por quê? No dia da estreia, eu tentei pedir e não consegui, porque falaram que ia abrir às 7 horas da noite, eu fiquei dando refresh no iFood e nada de abrir, foi abrir bem tarde, e quando eu fui tentar pedir, o restaurante já estava fechado. No dia seguinte, no domingo, eu pedi, só que meu pedido foi cancelado. Na segunda-feira, que foi o dia que eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu tentei pedir de novo e foi cancelado pela segunda vez. E hoje, na terça-feira, no dia da gravação desse vídeo, eu não vou tentar pedir mais porque eu cansei. Porque a gente tem que levar em consideração que também é uma grana alta que você está investindo naquilo ali, já que o frete, pelo menos pra minha casa, tá dando R$20. E eu não pago nem isso quando eu vou comprar uma roupinha no Mercado Livre. Então, sorry, Riot, eu não vou te dar dinheiro por esse lado daqui. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo à Zona C. Eu falo majoritariamente a respeito de animes, mas caso apareça algum desenho interessante, eu vou trazer pra cá também, como tá sendo o caso de Arcane. Então, seja bem-vindo. Caso você não seja inscrito, aproveita esse momento para se inscrever, para dar aquela forcinha. E caso você já é aqui do canal há mais tempo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Agora vamos lá falar sobre Arcane. De uma maneira geral, Arcane conta a história da Vi e da Powder, que a gente conhece como Jinx. A Vi e a Powder, elas foram criadas juntos, elas são irmãs, só que aconteceu uma treta em Zaun/Piltover, porque foi ali na divisão das duas cidades que os pais da Violet, principalmente, acabaram a falecer. E aí, quem acabou acolhendo as duas foi o Vander. Então, o Vander é um mentor mais da Vi do que da Jinx, porque ali a gente meio que segue uma hierarquia. O Vander cuida da Vi e a Vi cuida da Powder, sabe? Então, basicamente, Arcane vai ser tentando mostrar pra gente qual é a história das duas, o que aconteceu na vida delas. E aí aqui a gente já começa no primeiro episódio com essa treta toda que rolou entre Zaun e Piltover, que são duas áreas que a gente tem em League of Legends. Ai, Juliara, você joga LoL? Não, eu não jogo LoL. E mais pra frente eu vou falar a respeito disso. E aí a gente teve toda essa treta entre Zaun e Piltover, que são, tipo assim, o Piltover é a cidade alta e Zaun é a cidade baixa, então a Zaun é a parte de baixo de Piltover. E a gente teve toda essa treta e tudo mais, e o Vander cuidou das duas. E aí, passado desse trecho todo, que por sinal é um trecho bem interessante, que a gente tem a Powder cantando uma canção, e a gente tem umas cenas bem nervosas, assim. Eu gostei muito da abertura do episódio, por sinal. E aí, mais pra frente, a gente já vê a Powder junto com a Vi e mais 2 amigos, o Gregor e o Milo. E eles estão indo fazer um saque em Piltover. Só que, obviamente, nada sai como esperado e dá uma treta danada. Eles têm que sair correndo de Piltover, eles são perseguidos. Eles chegam em Zaun e são perseguidos de novo e acontece mais uma treta e a Powder se ferra. Enfim, acaba virando uma bola de neve de confusão uma atrás da outra, e aqui que a história meio que vai se desenrolar, porque tá começando a abrir de novo um conflito entre Piltover e Zaun. E aqui no primeiro episódio também nos é mostrado um personagem que mais pra frente a gente identifica como vilão, que é o Silgo, e ele é uma parte bem importante nessa história aqui, mas eu acredito que ele vai ser mais desenvolvido nos outros episódios. Ele não foi muito explorado nesses 3 primeiros, e eu acredito que isso tem uma razão, já que a gente precisava entender um pouco mais da relação da Vi e da
Powder. Então a gente já tem o Silgo sendo apresentado no primeiro episódio. Ele faz alguns experimentos com algo bem... com um líquido ali, uma fórmula bem interessante que vai mostrar algumas coisas pra gente, pra deixar a galera meio aterrorizada ali. E eu devo admitir que a cena do experimento me deixou um pouquinho bolada. Não foi uma cena muito fofinha, então a gente já meio que entende pra que o Silgo vem ali na história, sabe? Meio que dá pra gente entender quem é o Silgo na história. Uma coisa interessante é que a gente tem uma vibe um pouquinho Zack Snyder aqui. Mas, Liara, por que Zack Snyder? Porque a gente tem algumas cenas em câmera lenta, sabe? Eu achei interessante ter, tem uma cena de luta logo no início do episódio da Vi e dos meninos, né? Com os caras estavam perseguindo eles. E tem as paradas em câmera lenta, assim, pegando a porrada. Eu achei muito legal, mas não é só isso que tem em câmera lenta, tem outras cenas em câmera lenta, tem algumas, por isso que eu falo que é um tanto Zack Snyder, que o Zack gosta de câmera lenta, então a gente tem essa pegada aí também em Arcane. Gosto, mas algumas vezes eu acho que podia ser diminuído isso daí, mas tudo bem, não vou ficar reclamando muito não. Uma coisa também que me deixou, de uma maneira geral, nos 3 episódios, depois eu vou dar um resuminho dos outros 2, é que eu fiquei bastante curiosa com a relação do Vander e o povo de Piltover, porque ali fica bem nas entrelinhas que ele já teve uma relação com a galera da cidade alta e tudo mais, então eu quero que explore um pouco mais disso na animação. Não sei se vai ter tempo hábil para isso ser feito, já que nós temos apenas mais 6 episódios, e por mais que eles sejam longos, eu não sei até que ponto eles querem abordar algum personagem que não esteja no jogo de fato, porque pelo que eu sei, o Vander não é um dos campeões que estão no jogo. E aí, a gente passa pro segundo episódio, que a gente tem a apresentação de outros personagens, e 3 deles eu sei que são campeões do LoL, que são o Jayce, a Caitlyn e o Heimendinger. Eu acho muito difícil o nome dele, mas tudo bem. Eu sei que esses 3 estão dentro dos campeões, entre os campeões de League of Legends. A Caitlyn, eu já tô ligada que o pessoal não curte tanto, nem o Jayce, assim. Eu vi que o pessoal queria que explorassem outros personagens de Piltover, mas eles têm um papel fundamental nesses 3 episódios, que mais pra frente a gente já imagina que vai juntar aí. O que acontece? O Jayce, ele é um cientista, ele faz alguns experimentos e ele está diretamente ligado ao saque que a Vi e a Powder estavam fazendo em Piltover, porque foi o laboratório dele que elas estavam saqueando. Então, toda a treta que rolou, o Jayce acabou sendo envolvido porque foi no laboratório dele, e no laboratório dele ele estava fazendo pesquisas que não eram regulamentadas por Piltover. Então, acaba rolando toda uma treta com o Jayce. A Caitlyn ficou bem em segundo plano aqui, ela apareceu meio que só pra mostrar que eles eram amigos e pra mostrar que a Caitlyn estava ali na série, porque ela de fato não teve uma importância tão grande dentro desse episódio. E aqui a gente é apresentado também a uma coisa que tem dentro de LoL, que é o Hextech. Dentro do jogo, eu não vou saber o que é Hextech, como eu falei, eu não jogo LoL, mas aqui na animação nos é falado que o Hextech é a ciência se transformando em magia, é a ciência em prol da magia, é a ciência fazendo magia, basicamente. Se você assistir, você vai entender melhor isso daqui, mas eu achei bem interessante o conceito do Hextech, porque ele não coloca como magia em si, ele não coloca como uma coisa que é inalcançável, que as pessoas nascem com isso. Não, ele coloca a ciência fazendo aquilo ali. Então eu achei isso muito legal. E aí também a gente teve um aprofundamento maior na relação do Vander com a Vi. A gente tem algumas cenas bem interessantes e bem fundamentais pro andamento da história e pra relação dos dois, pra criar um laço mais forte e pra gente entender melhor também qual é a relação dos dois, o quão profunda é a relação dos dois. E eu notei que nesse segundo episódio, o foco ficou um pouco mais em Piltover do que em Zaun. Então eu acredito que a ideia do primeiro episódio era apresentar Zaun e o segundo episódio apresentar Piltover, pra depois a gente entender o embate das duas cidades, sabe? Então eu senti meio que isso, que a intenção
era usar um episódio pra apresentar um pouco da atmosfera de uma cidade, o segundo da atmosfera do outro, apesar de que eu não senti tanto a atmosfera de Piltover no segundo episódio. Eu acho que eles poderiam talvez ter explorado um pouquinho mais a cidade. E já no terceiro episódio a gente tem um pouco mais do desenrolar da história, juntando um pouco do Piltover com a própria Zal. Obviamente que o foco talvez seja um pouco mais em Zal, porque a treta acontece lá, mas aqui a gente tem meio que a junção das duas cidades em relação ao desfecho entre aspas, dessa primeira parte, vamos dizer assim, que é quando a gente tem o motivo deles estarem mostrando a relação da Vi e da Powder. Eu não vou me aprofundar muito, porque com certeza isso aqui é um spoiler, então, né, eu posso falar alguma coisa demais caso você ainda não tenha assistido, porque eu sei que nem todo mundo assistiu os 3 episódios direto, ou que só assistiu 2 até agora, então não posso me aprofundar muito do que rolou nesse daqui, mas a gente tem uma junção de Piltover e Zal através de certos acontecimentos nesse terceiro episódio, e a gente tem uma ação maior do vilão Silgo, que a gente descobre algumas coisas a respeito dele, a respeito do passado dele também, e isso acaba deixando a história até mais interessante pra gente, e eu particularmente quero saber mais a respeito da história do Silgo também, porque ele tem uma ligação, obviamente, com o Vender. Então, eu fico querendo mais disso daí, e eu não sei necessariamente se eles estão na lore oficial, no caso não oficial, porque isso daqui é oficial, mas na lore do jogo em si. Então, falado a respeito dos episódios, o que rolou em cada um deles, vamos falar um pouquinho a respeito da minha relação com o LoL. Eu não jogo LoL, eu já joguei algumas vezes, mas eu não sou muito fã de MOBA, tá? Eu joguei durante anos Dota é MOBA, mas acabou que League of Legends eu não consegui me afeiçoar tanto. Porém, eu gosto muito de assistir as animações que saem, eu gosto de acompanhar às vezes alguns campeonatos, então eu tenho uma relação diferente com o LoL. Eu gosto muito da história que a Riot fez para o jogo, eu gosto muito da lore, de tudo que eles criaram, de tudo que eles vêm criando em cima desse mundo que eles criaram. Então eu gosto, eu acompanho até onde eu consigo, eu vejo as animações que saem, de aquelas animações curtas, aqueles curtas, né, que saem às vezes no canal da Riot e tudo mais. Conheço alguns personagens, alguns heróis, alguns campeões ali, mas eu não sou uma conhecedora de League of Legends. Então, por isso que eu falei que Arcane é um desenho pra você que também não conhece, porque eu entendi 100% da história. E não só eu, já falei com outras pessoas que não conhecem LoL, que assistiram Arcane e conseguiram entender a história. Só que o que acontece? É uma coisa muito óbvia que você conhecer o jogo, conhecer a lore mesmo de LoL, você vai aproveitar muito mais a história, porque tem certas coisinhas escondidas ali que a gente que não conhece não vai pescar, sabe? Tipo, tem uma parada que eu tava vendo que, assim, vamos lá. Em Valorant, a gente conseguiu um passe de Arcane, um passe gratuito de Arcane. E aí ele liberou um card, liberou um título, e o título é Cupcake. E aí, no primeiro episódio, numa cena que as crianças estão indo pra Piltover, eles pulam em uma janela que tem um prato cheio de cupcake. E aí você pensa, tá, de onde veio esse cupcake? Depois eu acabei dando de frente com uma postagem falando que Cupcake era um apelido que a Vi deu para Caitlyn. Então, assim, é uma coisa que quem não joga, quem não conhece a lore, nunca vai parar para pensar, para imaginar que aquilo ali tem a ver com a história, que aquilo ali tem a ver com a relação dos personagens. E fica meio claro pra gente no final do episódio 3 o que pode acontecer pra isso aí se tornar realidade, vamos dizer assim. Como eu falei, não vou dar muito spoiler, mas a gente entende que isso aí de algum momento vai acontecer de fato, por causa de uma coisa em específica ali no terceiro episódio. Então, assim,
assim, tem certas coisinhas que, obviamente, a galera que joga vai curtir, vai entender, vai se aprofundar. Inclusive, eu acredito que Arcane veio pra aprofundar ainda mais a lore de LoL, porque a gente não tem tanto a respeito do passado dos personagens, até onde eu sei. A gente tem o que tá rolando ali no momento do jogo. Então, ter alguma coisa relacionada ao passado dos campeões, eu acho muito legal, porque aqui, pelo menos, mostrou um pouco da infância da Vi e da Powder. E eu, sinceramente, não fazia ideia que a Jinx era Powder antes, sabe? E a gente já tem um vislumbre, porque assim, quem conhece o mínimo de LoL sabe que a Jinx é um personagem quebrado, um personagem despirocado da cabeça, sabe? E aqui, nesses episódios, nos é mostrado, nos é iniciado ali que a Jinx tem sim alguns problemas em relação a controle de raiva, esses negócios assim. Você vê que ela é uma criança um tanto abalada de fato. E a gente sabe que isso aí com o tempo vai crescer, porque, como eu falei, a Jinx é um personagem quebrado. A gente vê em vídeos relacionados a Jinx e tudo mais, às vezes algumas animações que tem, que ela é despirocadinha na cabeça. E a gente já viu lá no início que ela já começou a dar sinais disso daí. A gente vê também que a Vi, desde sempre, é uma lutadora, vamos dizer assim. A gente vê até meio que a origem desse lance dela ter aquela mão gigantesca pra dar porrada. A gente vê ali de onde que veio essa ideia dessa mão, sabe? Porque é diretamente ligada à infância dela. Então, de uma certa maneira, eu acho que isso aí vai enriquecer muito a lore de LoL pra quem já joga e vai aproximar muita gente do jogo em si. Mesmo quem não conhece, eu acredito que quem não conhece vai se apaixonar pela lore do LoL, assim como eu gosto tanto, assim como eu sou apaixonada por tudo em relação à história que tem de League of Legends. Jogo League of Legends? Não, eu jogo só Valorant, mas Valorant tem uma parada totalmente diferente, tem uma história totalmente diferente. Eu já cheguei a jogar Legends of Runeterra, que de uma certa maneira é também muito ligado a Arcane por causa de Piltover, por causa de Zaun, porque eu sinto que Legends of Runeterra ele é um pouco mais ligado a esse lado aí, sabe? Eu cheguei a jogar um pouco de Legends, inclusive eu sinto uma saudadinha, porque eu gosto de card game, e eu tava gostando bastante de Runeterra. Tinha um quê de Magic, com umas animações estilo Yu-Gi-Oh!, assim, vindo da animação. Então eu tava curtindo, talvez um dia eu retorne pra Legends of Runeterra, mas LoL, infelizmente, eu não me pega por ser MOBA. MOBA não é tanto a minha praia. Mas, de qualquer maneira, a animação tá muito bonita em termos de animação mesmo. Eu achei a qualidade incrível, assim. Eles conseguiram trazer uma parada muito bem feita. É um 3D, meio 2D. Eu não sei, de fato, como é chamada essa animação, esse estilo de animação. Mas eu assisti dublado também, então eu tô achando a dublagem incrível. Eu gosto de assistir desenhos dublados. Não ligo pra legenda nesses casos. Eu até, às vezes, prefiro assistir dublado. Então, eu gostei demais da dublagem. Eu achei uma dublagem muito competente. Eu, de fato, não sei se são os mesmos dubladores dos campeões dentro do jogo. Então, isso não vou conseguir te falar. Talvez pro próximo vídeo, porque eu pretendo fazer vídeo de todos os episódios de Arcane. Então, de 3 em 3, de acordo com o que for lançado. Então, talvez no próximo vídeo eu traga mais informações a respeito de dublagem, a respeito dos personagens dentro da própria lore do jogo. Mas é isso, eu curti tudo, eu curti animação, curti dublagem, eu curti a história, eu achei que ela foi bem amarrada, eu achei que ela explicou muito bem bastante coisa pra quem tava assistindo. E a gente que não conhece não ficou perdido, de maneira nenhuma. Eu vi uma galera meio que, entre aspas, comparando, bem entre aspas, com a animação do Dota, porque tem animação do Dota Dragon's Blood, dentro da Netflix também. Só que eu tava vendo a galera falando que quem não jogou Dota não vai entender Dota Dragon's Blood, só que quem não jogou LoL consegue entender Arcane. Não sei se eu concordo, mas eu talvez concorde, porque quando eu assisti Dragon's Blood, eu já tenho um background de Dota na minha cabeça, e da época, tipo assim, de Frozen Throne, que foi de onde que surgiu o Dota de fato. Então eu já tenho meio que a lore da Dota na minha cabeça, no meu subconsciente e tudo mais. Então eu levo em consideração quem falou isso, mas não tem como eu dizer
dizer se eu concordo ou não, justamente por causa disso, porque eu joguei Dota, eu lembro um pouco da lore, e eu não joguei LoL e eu entendi a história, então, sabe? Mas eu vi a galera comentando a respeito disso. Então, talvez se vier mais pra frente mais alguma coisa relacionada a Dota, talvez eles adotem alguma estratégia um pouco diferente, assim como a Riot fez em Arcane. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa análise de Arcane e um pouco a respeito da minha experiência com League of Legends também. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zone. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. E eu espero que você não tenha ficado incomodado que eu tô meio assim, porque eu tô resfriada. Mas é isso.